Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer a você, meu amigo, meu irmão, que quando eu chego em alguma igreja para pregar, me abraça, pede para tirar foto e aí faz aquela seguinte pergunta: pastor, eu tenho uma dúvida, posso? Aí eu falo assim: pode, se eu souber responder. E não é falsa humildade, não, irmão. Porque tem perguntas que são dificílimas. E uma das perguntas que são dificílimas é esta que eu quero responder agora, pela graça e pelo poder de Cristo e pela palavra. Pastor, eu não estou com o meu coração mais neste lugar. Estou a fim de mudar de igreja. Posso? Falei, irmão, pode. Mas por que você quer mudar de igreja? O que houve com o seu coração, uma vez que a Bíblia vai nos informar, lá no Antigo Testamentário, que o coração do homem é enganoso? Segundo, toda igreja que tem pessoas tem problemas. Por exemplo, eu sou membro da Assembleia de Deus Central do Boaçu, que está situado na rua Rocha Peixoto, número 1012, no Boaçu. Meu presidente lá é Antoniel Brito. Antoniel Moreira Brito, meu vice-presidente, pastor Marilzo Batista. Tenho tantos outros pastores adjuntos que ajudam lá naquele rebanho, como pastor Sóstenes, pastor Eloy, pastor Alex, pastor Luiz Leite, líder de congregação, pastor Robson, pastor Antônio lá em Guaxindiba e tantos outros pastores. Meu carinho e meu respeito. Aí eu falei assim para a pessoa: a Bíblia nos informa que o nosso coração é enganoso. Certo? Primeiro ponto. Segundo, aonde tem pessoas tem problemas. E o mais problemático da minha igreja sou eu. Eu não posso mentir. O mais problemático da minha igreja sou eu. Porque eu tenho problemas. E se eu não souber controlar os meus problemas, eu acabo descontando em pessoas aquilo que é meu problema. Eu tenho que ter cuidado nisso. E eu aconselho você: administre os seus problemas, para que você não jogue seus problemas em cima dos outros para provocar mais problemas dentro de uma comunidade. Terceiro ponto: você veio parar aqui pela estética da igreja ou pela palavra que se prega nessa igreja? Muita gente escolhe igreja ou denominação por conta da estética, por causa do nome famosinho que a igreja tem. Você sabia disso? Por causa do jogo de luzes colorido, ou porque lá aceita tudo. Aqui você pode fazer tatuagem, aqui você pode namorar e dormir junto, aqui você pode viver como casado sem se casar, e pode tomar ceia, pode liderar departamento. Tem um monte de igreja assim. Aí quando a igreja pede pro cara colocar a sua vida em ordem, casar com aquela pessoa, né, para parar de mentir, para parar de fofoca, para parar disso, daquilo outro, o cara fica chateadinho. A igreja não vale mais. Aí algumas pessoas, elas têm a infeliz ideia de mudar de igreja por conta da estética do templo e não pela vida do pastor que prega lá no altar, no púlpito daquela igreja. Ele não confere se a palavra é verdade e se após a palavra a vida é a mesma pregada. Aí dá confusão. Vamos para a Bíblia? Carta do autor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 10, escrito está assim, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor desconhecido está nos ensinando que nós precisamos reter firmes a nossa confissão da nossa esperança, que é Cristo. Pedro já disse que Cristo é a nossa esperança, porque ele é fiel o que prometeu. E depois ele diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando a igreja é estimulada ao amor fraternal, ela tem boas obras.
Porque tem gente que não suporta sentar um do lado do outro. Quer ver um negócio que a igreja agora ficou com uma tara sem fim? Eu não gosto quando o pregador fala para apertar a mão da pessoa do lado. Irmão, se você não tem comunhão com essa pessoa que você só vê o domingo, ou só vê na quarta, ou só na terça, ou na quinta, sei lá qual é o dia lá do culto da sua igreja, como é que você quer encontrar com ele lá no céu? Larga de ser mentiroso. Desde pequenininho, no jardim de infância, no jardim 1, pega na mão do coleguinha, vamos interagir. Isso é interação, isso é pedagogia. Se você não é alguém que é voltado à comunhão, você tem toque. E aí você acha que é o rei da cocada preta, da cocada branca, da cocada amarela, da cocada marrom. E acha que todo mundo ali é pecador e só você é santo. Não é verdade? Mas isso é um estímulo ao amor para que haja boas obras. E ele chega a dizer, não deixando a nossa congregação, que é como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque tem muita gente que tem um nome na igreja, mas não tem o nome escrito no céu. Já dizia Cipriano. Tem muitos que a igreja tem que Deus não tem. E tem muitos que Deus tem que a igreja não tem. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade, como diziam os antigos, verdadeira. Só que tem uma galera que eles de tempo em tempo vão pulando de igreja em igreja. É lógico que eu sei que tem pastor que não dá exemplo, tem pastor que é abusivo, tem pastor que é narcisista, tem uma geração apostólica aí que ela quer tirar onda que as ovelhas estão cuidando deles, não são eles que cuidam das ovelhas. Ai, Jesus. 1 de João, capítulo 3. Meus filhinhos, versículo 18. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. 19. 1 de João, capítulo 3. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nosso coração. 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Essa coisa de que no meu coração não me condena, então eu posso fazer tudo o que eu quero, vai nessa. Vai nessa. Eu acho que uma das grandes problemáticas dos nossos dias é o que está escrito na segunda epístola de João, no finalzinho dela. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero em ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Gente, João é terrível. Ele diz que se alguém vem ter com você e não traz consigo essa doutrina, nem tampouco saudeis. Está na Bíblia. O problema é que a gente aceita todo mundo para depois saber qual é o modo operante da pessoa. Aí a pessoa chega na igreja querendo mandar mais na igreja do que na casa dele e no trabalho deles. Mesmo porque tem muita gente que trabalha e é só mandado. Mas tem muita gente que trabalha mandando. Aí eles acham que a igreja é igual à empresa deles, a casa deles, que eles podem falar a hora que querem, do jeito que quiserem. Distratam pessoas. Rechaçam ideias que já estão ali, muito antes deles virem pensar em ir para lá. E vou dizer para você, querido, tem gente, como pastor, a gente chora pela saída de um membro, mas tem choro que é de livramento, que é de paz. Porque tem gente que vai embora, mas nunca esteve ali. Tem gente que vai embora de uma denominação e que ela, na verdade, nunca fez parte, ela queria o status. Se ela brilha, ela fica. Se ela tem oportunidade, ela diz que ama a igreja. Se ela não tem oportunidade, a igreja não é boa, a igreja é do Satanás, o pastor é o demônio. Bom, escolhe o que você quer, meu irmão.
Porque todo lugar que você chegar vai ter gente. Onde tem gente, tem problema, tem dificuldade. Não existe pastor perfeito, como também não existe denominação perfeita. Em algum momento você tropeça em alguma coisa. Perfeição só no céu. Só que a galerinha fica nesse afã de pula aqui, pula ali. Aí um dia é renovado, outro dia ele não é renovado, outro dia ele é cessacionista, outro dia ele é continuista, outro dia ele crê que Jesus é o Senhor, outro dia ele crê que Jesus é um anjo. Gente, que salada é essa? Que crente é você? Como diz a garotinha lá, que show da Xuxa é esse? Pelo amor de Deus, gente, convertam-se ao Senhor. Porque igreja é lugar não de gente perfeita, mas de imperfeitos que buscam o perfeito e que, pela graça desse perfeito, estão melhorando. Estão sendo muitas vezes libertos. Estão sendo muitas vezes... tem 20, 30 anos de igreja, mas ainda precisa de libertação em alguma área da sua vida. Quem nunca? Pelo amor de Deus. Aí fica nesse jogo aí, não porque eu sou dali, eu sou melhor, não porque só a minha igreja vai para o céu. É só quando você está na frente. Depois que sai da frente, a igreja é um inferno. Catar coquinho lá no Mar da Galileia, meu irmão. Vai se aprumar. Escolha a igreja não pela estética, mas pela essência de Deus que existe nela e pela palavra pregada no púlpito daquela igreja. Pela palavra pregada no púlpito daquela igreja. Quero saber qual é o seu comentário. Vamos para mais um bom bate-papo? Compartilha esse link com alguém. Envia esse link aí para um amigo lá da escola bíblica, para essa pessoa que pula de igreja em igreja aí. Vamos ver o que ele pensa também, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia.